Fala pessoal, André Vitor por aqui. No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto muito relevante no reino de Deus. A oração que Deus ouve. É isso mesmo, a oração que Deus ouve. Mas antes de eu falar desse conteúdo, eu queria que você já se inscrevesse aqui nesse canal. Não custa nada, senta o dedo aí, se inscreva nesse canal, meu chegado. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa te notificar toda vez que tiver um conteúdo novo. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas. E o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Tá bom? Eu acredito que esse conteúdo aqui vai abençoar muito a sua vida. Roda a vinheta, editor. Você já parou a pensar que Jesus, mesmo tendo um ministério, mesmo tendo uma demanda altíssima, ele, depois de todo aquele mover, ele parava para comunicar com o Pai? Uma pergunta que eu sempre fazia e era algo que me intrigava muito. Por que Jesus, sendo Deus, ele orava? Porque quando Jesus ele veio aqui na Terra, ele veio como 100% homem e 100% Deus. João 1, versículo 14 diz que ele era a palavra encarnada. Ele sofreu, ele suou, ele sangrou. Então todas as coisas que um ser humano normal ele passa, Jesus passou. E algo interessante é que Jesus ele abriu mão das suas características, dos seus atributos divinos, onisciência, que é o poder de saber de todas as coisas, onipresença e onipotência. Ele abre mão disso, mesmo ele tendo, ele abre mão dessas coisas para viver como homem também. Então, depois de ser usado, como filho de Deus, Jesus ele orava antes de cada refeição, e a Bíblia vai falar que um dos períodos que Jesus mais gostava de fazer isso eram as madrugadas. Você vai ver que vários textos da Bíblia, a Bíblia diz que Jesus ele se ausentava para um lugar solitário a orar. E Jesus ele foi afim de orar, ele foi afim. Quando a Bíblia utiliza esse termo afim, porque é algo que partia de dentro com uma naturalidade de dentro do coração de Jesus. O Jesus ele não tinha como alvo ministrar às multidões, isso como prioridade. Jesus ele não tinha falar às pessoas ou fazer grandes milagres como prioridade, mas a prioridade número 1 de Jesus era comunicar com o Pai. Porque depois de uma comunicação bem feita, ela te ensina a decidir. Então, em primeiro lugar, eu queria que você anotasse isso no seu coração. Se tiver um pedaço de papel, anote isso. A oração, ela nos ensina a decidir. Quando nós não sabemos o que nós vamos fazer com a nossa vida, talvez porque a nossa comunicação, o nosso relacionamento com o Pai, ele está fraco ou ele está irrelevante. Porque quando nós comunicamos com o Pai, não é um monólogo, é um diálogo. E muitas pessoas elas erram por não saber ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Porque a palavra do Senhor fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Ou seja, Deus fala alto e Deus fala de forma incisiva no seu coração para que você possa decidir não a sua vontade, mas a vontade dele. A oração que Deus ouve é a vontade dele, não a sua. Porque Tiago vai falar que vocês oram e vocês não recebem porque vocês pedem mal, e para que vocês possam
na linguagem popular de hoje, vocês possam ostentar com isso. Na verdade, você está querendo orar, Deus me dá um carrão, me dá uma casa, mas é para esfregar na cara desse parente seu que fica te criticando, né? E você está querendo mostrar e você está querendo aprovação. Na verdade, Deus não vai te dar, por quê? Porque é para os seus próprios deleites. Então, a oração que Deus ouve é uma oração que está baseada na vontade de Deus. Jesus, ele reunia muitas pessoas para curar suas enfermidades e ele fazia todo esse mover. Mas depois desse mover, com toda essa demanda, Jesus, ele se ausentava para esses lugares, para esses desertos, para essas montanhas, para orar, a fim de orar. Jesus, ele desfrutava um relacionamento com o Pai. Talvez você estava vendo esse vídeo e falando, nossa, André, mas a oração, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso aí. Se o trabalho, ele rouba o seu relacionamento com Deus, você vai viver uma vida infrutífera. Por quê? Porque o relacionamento, ele precisa ser maior do que o trabalho. Porque o relacionamento, quando você se relaciona, isso vai te ensinar a você trabalhar. Toda pessoa que trabalha sem se relacionar, ela está uma pessoa cansada. Você sabe por que você não gosta da sua vida? É porque você não se relaciona. Porque você não está vivendo o propósito, porque você não está vivendo a essência. Quando você vive a essência, a sua vida se torna leve e a sua vida se torna feliz. Por que você está dizendo isso, André? Porque Jesus, todo o tempo de ministério que Jesus teve aqui nessa terra, ele viveu 33 anos, sendo que 30 anos ele se prepara, e esses 3 anos que ele exerce o seu ministério, 3 anos e meio para ser mais exato, ele anuncia o reino de Deus e tudo que ele fazia, toda a agenda de Jesus, ela se convertia naquilo que Deus, o Pai, havia dito para que ele fizesse, né? Então, Jesus, ele se movia. Você vai ver que na palavra do Senhor fala, e Jesus, assim estava escrito. Todo o Velho Testamento, todas as profecias, todos os profetas, todos os anúncios que eram feitos, convergia na agenda de Jesus. Então, Jesus, ele se movia só sobre aquilo que havia sido escrito acerca dele. E a palavra lá no Salmo 139 vai dizer que você também tem uma história escrita sobre você. Existe um livro acerca das ideias de Deus ao seu respeito. Então, antes de Deus te gerar, ele já tem uma história escrita acerca da sua vida. E para ter uma vida feliz, uma vida bem-sucedida, você precisa cumprir aquilo que já foi escrito por Deus ao seu respeito. Então, em segundo lugar, anota isso, que isso é muito, muito importante. Jesus certa vez parou o ministério e falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ou seja, o pão e a água, ela pode saciar o meu corpo, mas o que vai me saciar eternamente é a vontade de Deus sendo realizada por meio da minha vida. E é isso que te dá felicidade, e é isso que te dá energia. Às vezes você está cansado, sobrecarregado, porque você não tem vivido a vontade de Deus na sua vida, né? E existem várias razões pela qual Deus ele não responde muitas vezes as nossas orações. Davi, você pode ver que Deus chama ele para um grande mistério. Ele foi intitulado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, mas você vai ver que pelo pecado Deus ele não responde a oração de Davi, né? Lá no Deuteronômio 28, versículo 15, fala, se vocês obedecerem ao Senhor e não seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, todas as maldições cairão sobre vós. Ou seja, às vezes a sua oração ela não está sendo respondida porque a sua vida está sendo uma vida que você está violando os mandamentos de Deus. E se você viola os mandamentos de Deus, não tem como Deus ele abrir portas, ele cumprir coisas se você está violando. Então é interessante quando a gente chega diante de Deus, a gente entender que nós somos pecadores e a gente vai errar.
Só que a gente não pode parar no erro, a gente tem que avançar. Quando Jesus ele conversa com aquela mulher adúltera de João 8, ele vai falar para aquela mulher, onde estão seus acusadores? Ela fala, Senhor, não tem mais. Ele falou assim, mulher, então tão pouco eu te condeno. Agora você precisa, você se arrependeu, eu sei disso, que seu coração está arrependido, eu não vou te condenar, porque você se arrependeu. Agora você precisa ir e não pecar mais, você não pode parar nesse erro de novo. E precisa continuar. Então, todas as orações que não são respondidas na nossa vida são por três coisas principais: pecado, a desobediência, e quando a gente utiliza isso, quando a gente utiliza vãs repetições e coisas para o nosso próprio deleite. Quando Jesus ele estava aqui na terra, ele sempre estava dizendo, Senhor, não seja feita a minha vontade. Jesus ali no Calvário, quando ele estava próximo da cruz, que ele estava próximo a limpar toda a humanidade, ele falou, Senhor, eu não estou querendo fazer isso aqui não, porque sempre a vontade de Deus, ela vai te levar para alguns processos desconfortáveis. Mas Jesus, diante daquela decisão tão dura de entregar sua vida por milhões de pessoas que às vezes você pensa assim, nossa, a pessoa nem merece isso. Jesus entregou a sua vida por essas pessoas que não merecem. E ele falou, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Todas as palavras que Jesus ele disse e ele falava é para que a vontade do Pai ela se cumprisse. O propósito do Pai era para se cumprir. E Jesus, ele certa vez ele faz um paralelo com os fariseus. Ele fala, olha, quando vocês entrarem no quarto para orar, não seja como os fariseus que ficam orando em praça pública para serem vistos pelos homens. Mas quando você entrar para o seu quarto para orar, para você ter uma intimidade, quando Deus for jorrar o coração, abrir a mente dele a vocês vão fazer aquilo ali em segredo e Deus irá soprar o nome de vocês, Deus irá recompensar vocês publicamente. Porque existem guerras que talvez você está passando nesse momento, você fala, André, eu não sei como que eu vou sair dessa batalha que eu estou. O ano de 2024 entrou, eu não sei como é que eu vou sair disso aqui, mas deixa eu te falar com você. Existem guerras que você não luta. Quando você se veste das armaduras de Deus, não é guerras para você guerrear, é guerras para o Senhor fazer. Quando você se coloca diante do Senhor, quando você se coloca à disposição do Senhor, Deus faz. Quando Ele guerreia por você. A Bíblia fala que a guerra e a batalha é do Senhor. Por isso Ele é chamado Senhor dos Exércitos. Ele é o general, nós somos apenas soldados. É Ele que vence a batalha, é Ele que tem as estratégias. Quando Gideão foi vencer aquele povo, Deus falou com ele, falou, Gideão, vai que eu guerrearei e eu lutarei por vós. Então Jesus ele sempre nos orientou que Ele é que vai vencer as nossas guerras. Quando nós entramos no quarto para orar, ali começa verdadeiramente a batalha. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, ali verdadeiramente começam as nossas batalhas. E é ali que são vencidas as nossas guerras. Tem um filme que eu quero recomendar para você. Esse filme, ele é um filme que ele foi visto pela grande massa, né, dos evangélicos. Quarto de Guerra. Eu quero indicar esse filme para você. É um filme extraordinário. E você vê esse filme, depois você deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme. Se você gostou, se você não gostou. E se você se identificar com esse filme, anota os princípios que você achar que devem, né, ser executados por você. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. Em último lugar, eu quero dizer que em todo lugar, em todo tempo, todas as nossas decisões, Jesus em Lucas, ele vai falar,
Orai sem cessar. Às vezes a gente precisa de um lugar específico, de uma igreja, de um templo, para a gente fazer esse tipo de coisa, até mesmo em roda de pessoas. Mas o que Deus quer é que você seja sempre nesse lugar onde você coloca diante dele todas as suas causas o tempo todo. Orai em súplicas todo o tempo. Orar sem cessar significa você não precisa de um determinado momento, nem um determinado ambiente para você fazer isso. Você faz isso em todo lugar. Então, a partir de hoje, em terceiro lugar, você precisa orar sem cessar. Porque a partir do momento que a gente ora sem cessar, o nosso espírito automaticamente, todo o tempo, está conectado ao coração de Deus. Está conectado à vontade do Pai. Então, orar sem cessar. Orar sem cessar. Jesus, ele não precisava estar num lugar específico para ele comunicar com o Pai. Às vezes, teve uma vez que ele chegou, a multidão, ela estava ali, alvoroçada, estava sem comer. Jesus contou diversas parábolas e já era tarde. Aí a multidão ali, né, Deus falou, olha, manda todo mundo sentar que nós vamos dar esse povo de comer. E ele pega o pão, o peixe, ele levanta o Pai e diz, Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Olha só, ele já orava entendendo que essa é a oração que Deus ouve. Uma oração que eu entendo que eu não posso estar em desobediência, que eu não posso utilizar vãs repetições para os meus próprios deleites, eu não posso estar em pecado, né? Eu tenho que confessar ao Pai os meus pecados, eu preciso estar na ambiência, na frequência correta, eu preciso entender que a vontade de Deus, ela é a melhor para a minha vida, e eu preciso entender que eu preciso estar conectado ao coração de Deus e à mente de Deus, à vontade de Deus, aos propósitos de Deus o tempo todo, e que não é a minha vontade, não é a minha força, não é a minha guerra, mas é a vontade do Senhor. Todas as vezes que nós oramos a vontade de Deus, é impossível Deus não nos ouvir. Vou repetir. Todas as vezes que nós oramos a vontade de Deus, é impossível Deus não nos ouvir. A oração que Deus ouve não é uma oração voltada para a sua vontade, mas é voltada para a vontade dele. A oração que Deus ouve é uma oração que você faz, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer construir nessa geração? O que o Senhor quer fazer por meio da minha vida? O que você quer fazer por meio dos meus dons? O que você quer fazer por meio dos meus talentos? O que você quer fazer por meio da minha vida? O que você quer fazer, Senhor? Quando você entende isso, Deus, ele utiliza a sua vida para trazer milhares de vidas ao reino dele. Quando você ora dessa forma, aí você está pronto para ser usado por Deus. Quando você fala, Senhor, me use, e às vezes você quer fazer a sua vontade, mas não é assim. Deus, ele quer te usar para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como é no céu. Jesus, quando orou a oração linda do Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, ou seja, que seu nome seja conhecido através da minha vida no meio dos homens, que o seu nome se estenda através da minha vida. Santificado seja teu nome, ou seja, esse nome é grande. Jesus entendia que as duas coisas mais importantes da vida é conhecer o Senhor e tornar o nome dele grande. E aí ele vai completar que não seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, ou seja feita a sua vontade, aliás, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra, ou seja, todos os lugares que eu passar, assim como ela é feita no céu. Que essa palavra ela possa ter atingido o seu coração, que essa palavra ela possa chegar no seu espírito, que você possa colocar essa palavra do Senhor na sua vida em prática. A oração que Deus ouve é uma oração que não é baseada na sua vontade, mas na vontade dele. Eu tenho certeza que se você orar a palavra, se você orar a vontade de Deus,
É impossível Deus não realizar aquilo que Ele mesmo quer e aquilo que Ele mesmo desenhou para ser. Tá bom? E esse é o segredo para uma vida feliz. É uma vida baseada na vontade de Deus e na essência. Você vai passar por muitas coisas, por muitos perrengues, por muito processo. Mas todo o processo, ele nos leva ao propósito. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua vida financeira e que Deus possa abençoar tudo aquilo que você colocar a mão. Tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui dos Jovens Fora de Série. E dentro dessas mensagens, coloca seu comentário aí, o que você achou. Eu tenho certeza que se você também odiou, se também você gostou, você pode colocar aí. Isso fala muito ao seu respeito, muito mais sobre você do que sobre mim. Tá bom? Se não gostou, também coloca, não gostei não. E coloca aqui, sugira aqui pra gente conteúdos que a gente pode estar colocando e pode estar gravando aí pra você. Tá bom? Pra abençoar a sua vida. Tá bom? Que Deus possa abençoar você, possa abençoar toda a sua casa, toda a sua vida e o seu propósito. Tá bom? Tamo junto, é só o começo. Tchau!